E o tema hoje, né, nós vamos falar, então, trabalhamos, como eu já disse para vocês, em 3 esferas, né? Esfera do eu, sintomas, saúde, doença, esfera das relações, relacionamento de casais, relacionamento de pais e filhos. Shirley, dá um sorriso. Quem falou A isso? Márcia está pedindo. A Márcia hoje está falando só de cartazinho aqui hoje, ó. E aí a gente tem a terceira esfera, que é a esfera do trabalho, né? Onde a gente fala de nós com sucesso, a nossa carreira, o dinheiro, relacionamento com o dinheiro. E o mais interessante de tudo isso é que em todas essas esferas que a gente aborda, e agora fazendo um estudo muito mais aprofundado agora da criança, né? Dessa criança que existe em nós. E aí, quando a gente vai para essas 3 esferas, muitas vezes nós estamos falando de padrões de comportamento que se repetem. E eles se repetem na nossa vida desde a nossa fase infantil, vida intrauterina até os 5, 7 anos de idade. E quando a gente vai trazer essa questão do emagrecimento, é importante a gente trazer que existem vários aspectos dentro disso que nós falamos da esfera do eu, saúde, a questão do emagrecer, antes da gente entrar propriamente dito no emagrecimento, mas já entrando nisso, nessa questão também. E dentro dessa questão, quando a gente fala o emagrecimento, a gente traz muitas questões aí no sentido de pesos, de cargas que nós trazemos emocionais. Existe algumas questões que nós chamamos que é o nosso traço de personalidade, aonde nós passamos como uma principal dor da nossa ferida lá da infância, que não sei se vocês já acompanharam quando a gente falou, tivemos aí 45 dias trabalhando com as questões da criança ferida em nós, e aí nós falamos sobre 5 das maiores feridas que nascem com a gente desde a vida intrauterina até os 5 anos de idade. A primeira delas é a rejeição, a segunda é o abandono. E o abandono é da onde vem muitas vezes a questão também não da gordura, do aparecer, do ter que ficar grande para ser visto. Então a gente vai trazendo aí muitas questões para falar do tema obesidade, para falar do tema sobrepeso. E aqui eu não vou entrar especificamente nas questões doenças especificamente, porque não é o nosso caso aqui quando a gente fala de emagrecimento, né? Então eu não vou entrar nas questões muito mais profundas de doença, porque como vocês já sabem, 75% das nossas doenças elas são psicossomáticas. O que significa isso? Elas passam primeiro pelo nosso psíquico, depois vem para o fisiológico. E quando a gente não consegue absorver isso, ele se apresenta no nosso corpo. Então, quando a gente fala da questão também da obesidade, do sobrepeso, dentro disso que nós estamos abordando, também entra essa questão de um dos traços de personalidade, que é a nossa forma de ser. O nosso corpo foi preparado e estruturado para isso. E aí a gente entra na primeira questão. A Márcia não pode falar porque está falando. Então, com cartaz. Já eu vou abrir aqui para a gente falar. Mas eu já estou querendo trazer essa primeira reflexão, como é de praxe meu trazer, que é como anda o relacionamento de aceitação de você com você mesmo. E esse vai ser o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar hoje nessa questão, para a gente poder entrar no emagrecimento como vocês pediram. Tá bom? Ok?
Então vamos lá, agora eu quero ouvir vocês, boa noite de vocês e entender por que a Márcia está falando de cartazinho. Qual é a expectativa de vocês hoje? Fábio, qual é a expectativa sua hoje? E quem não quiser falar aqui, pode conversar aqui no chat, porque vai ser a partir disso que vocês vão me trazer, que nós vamos começar ao nosso grupo sistêmico hoje, partir para os exercícios, para as abordagens, tá bom? Então, quem não quiser falar, por favor, qual é o aspecto em si do emagrecimento, dessa questão que vocês trouxeram no nosso último encontro, para que a gente possa estar abordando isso aí. Se vocês observarem, tem um chatzinho aí onde vocês digitam, tá? Quem não quiser falar, por favor, digita. Fábio, pode começar. Eu vejo que eu sou o único homem da turma hoje. E os homens têm uma relação diferente com a questão do peso, né? E dessa questão de emagrecimento. Eu, particularmente, eu sempre fui muito magro e para mim é o contrário, eu tenho dificuldade para engordar, né? E muitas vezes eu pratico academia, na verdade, para ganhar peso, para ganhar massa muscular e não para perder. Então, eu acho que hoje, infelizmente, eu vou mais observar do que trazer minha experiência lá para o grupo. Tá, vai vendo, vai pensando que não é para você. Já a gente vai falar, e é muito legal você trazer isso, porque agora você me fez lembrar de uma outra abordagem dentro desse primeiro aspecto que nós vamos trabalhar hoje, Fábio. Muito obrigada pela sua contribuição, porque agora você me fez lembrar de um ponto que eu não estava me lembrando. Obrigada. Um de cada vez, senão eu não consigo ouvir todos, tá? Por favor. Quem quer falar? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Muito obrigada, Cássia. Prazer estar aqui com vocês. De onde você é? Sou natural de São Paulo, mas eu falo aqui de Ribeirão Preto. Moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Uau. Tá. O tema me chama atenção. Eu acho que desde quando eu me entendo por adolescente, eu tenho essa luta contra o peso. Mesmo sendo magra, ou não exatamente magra, porque eu tenho um corpo, estrutura óssea grande, mas mesmo sendo com um peso normal, um peso sadio, eu sempre achei que eu era uma pessoa grande, uma pessoa gorda, né? Ficava me comparando com as outras pessoas. E acredito que eu tenho ansiedade e o remédio que eu tomo hoje ele é muito baixo, até porque já tive depressão, enfim, e às vezes a depressão é recorrente, mas esse remédio e os florais me ajudam a manter minha vida diária, né? Para mim está sendo muito difícil voltar ao peso. Sei lá, ano passado eu emagreci uns 8 quilos, né? Estava assim, encaixando melhor nas roupas, mais satisfação, mas esse ano eu já ganhei esse peso novamente. Acredito, até por conta da pandemia. Né? Essa coisa do isolamento, de restrições, e não saber como que vai ser daqui para frente, né? Às vezes eu me preocupo com as outras pessoas, eu sou funcionária pública, eu acredito que o dinheiro não vou me encontrar na escassez, mas as outras pessoas que passam por esse tipo de dificuldade também. Eu penso nisso, e meu irmão ficou desempregado esse ano 2 vezes. E deu uma surtadinha de mexer com o psicológico dele. Então, esse tema me chamou a atenção. Estou aberta para o campo. Que maravilha. Obrigada por terem me ouvido. Eu posso falar? Você está me escutando? Estou te Vocês ouvindo. estão me escutando?
Eu ouço. Tá. Mas, Então, deixa eu só falar que eu tava com cartaz. Era eu, Cássia. Porque, bom, primeiro porque eu sou uma palhaça. Segundo porque eu não tava com fone, então eu não tava escutando ninguém falar. Eu falei, nossa, ninguém tá falando nada. Então eu comecei a brincar com o pessoal aqui, escrevendo as coisas e mostrar. Mas eu quero falar de uma coisa. Por que a gente, se tem a ver, né? A gordura, quando a gente acumula, chega um momento que você acumula uma gordura maior na barriga. Às vezes você não é uma pessoa gorda, mas você tem esse acúmulo. Todo mundo tem um acúmulo de gordura na barriga. Isso tem a ver também ou não? Vou anotando aqui, tá? Depois a gente aborda. Tá. você ia falar alguma Vou falar coisa para também. mim, Cássia? Hã? Você ia concluir alguma coisa na minha fala? Ah, sim, eu ia falar no último encontro, nós trabalhamos o trabalho, a gente teve um movimento com o trabalho. Seria interessante, eu não sei se você já estava no grupo antes, talvez você está no grupo Florescer? Não? Estou, mas é a minha primeira participação. Ah, entendi. É, porque quando você entra depois, você não consegue acessar os links anteriores. No grupo do Telegram, você vai pegar todo o conteúdo que eu já disponibilizei até hoje, né? No Instagram, ele só é a partir das pessoas que vão entrando e ele acaba ocupando muito espaço na memória do celular. Mas eu também tenho o grupo do Telegram, que você pode acessar pelo link da bio do meu Instagram. Lá você vai encontrar um monte de material de tudo que eu já trouxe. Tem e-book de genograma, vídeos do genograma, que falam um pouco do nosso contexto familiar. Então, tem conteúdos ali riquíssimos. Inclusive, eu divulguei essa questão do trabalho, que foi o nosso último encontro. Ele pode ajudar aí, esse campo que a gente abriu, ele pode estar contribuindo aí com você também, que você trouxe alguma coisa aí do trabalho, da dificuldade do trabalho, né? Teve alguém que perdeu o emprego, alguma coisa assim que você disse? O meu irmão perdeu o emprego. Isso. Seria interessante a indicação, tá? Ok. Cássia, é Cássia Lopes Oficial, Obrigada. @Jornada Vida 2020? Isso mesmo. Jornada Vida. Jornada da Vida Tá. 2020. Esse aí mesmo. Uhum. Ali, Porque eu tenho o Telegram, tem aí quando você links. falou, eu puxei. Perfeito. Tem links, e-books, documentos, tem um bocado de coisa lá. Tá. E deixa eu aproveitar e falar agora também, né? Um pouco aí. Bom, é assim, quando garota, eu tinha um peso bom. Então, eu comecei mesmo a engordar mesmo depois que eu fiquei grávida do meu filho. Depois que eu fiquei grávida dele, aí comecei, e eu dei uma relaxada também. Eu nunca fui muito assim vaidosa de cuidar muito de mim, mas eu não estava preparada para ter o filho. Isso me pegou assim, me abateu muito na época quando eu fiquei grávida, né? Não esperava tudo. Então eu acho que tudo isso também acabou, né, influenciando. E aí depois eu acabei relaxando, deixando de cuidar de mim e passei a viver só para o meu filho, né? Então, não fui me cuidando e fui cada vez aumentando mais. Aí eu comecei, depois de um tempo, eu comecei a tentar fazer várias coisas, tentar emagrecer. Então, eu já fiz de tudo que você imagina na vida. Já fiz aquele negócio de Invel, quando saiu, já tomei umas injeções de enzima na barriga, já fiz aquele negócio de choque, de tudo quanto é remédio que você imagina, já tinha tomado. Nossa, se eu fosse somar tanto de dinheiro que eu já gastei com isso, nossa senhora, viu? É muito. Não é brincadeira, não. E, no fim, não resolvia, fui cada vez, engordando mais, tudo. Aí, até que eu desisti. Falei, desisto, sabe? Já não estava conseguindo, tentei de tudo, não consegui. Aí, quando foi o ano retrasado, eu resolvi tentar fazer a cirurgia bariátrica. Então, eu fui atrás no SUS para poder tentar conseguir. Aí, ela me encaminhou para o médico, para psicólogo, um monte de coisa para a gente ver, né, se tinha condições ou não. E aí, ela pegou e falou para mim, a nutricionista, falou, vamos tentar primeiro
antes da cirurgia. Aí eu falei, eu já não aguento mais tomar remédio, nada, e falei, nada dá certo. Já tomei tudo quanto é remédio e eu estou cada vez piorando mais, porque assim, eu chegava no 100, aí ficava no 100, quando eu achava que não ia passar do 100, ia para 110. Aí, agora eu já estou já com mais de 120, quase 125, né? Aí, ela pegou e deu um remédio, mandou tomar um remédio, e aí eu até fiquei contente, porque eu consegui, com esse remédio, realmente eu estava conseguindo emagrecer. Então, eu fiquei toda empolgada, perdi 13 quilos, consegui perder. Só que aí depois acabei de novo recuperando. Aí veio esse negócio da pandemia, né? E aí acabou piorando mais. Então, quer dizer, agora eu já acabei aumentando ainda mais do que já estava e eu já não sei mais o que fazer. Porque a cirurgia, ao mesmo tempo que eu quero, eu também fico com um pouco na dúvida se devo fazer ou não, né? Então, assim, estou tentando tratamento com ela, tenho que retomar agora por causa da pandemia, acabou cancelando tudo aí as minhas consultas, tudo, então vou ter que retomar, né? Agora, e aí vamos ver o que vai dar, mas eu estava animada e acabei me desanimando de novo. Ok. Alguém mais? Você está ocupada? Então, não, é até um assunto eu posso falar? assistindo, mas eu nem vou assistir porque é sobre a obesidade. Vou pedir para quem não estiver usando o microfone para deixar no mudo, aí a gente habilita só quem vai falar, tá? Eu vou falar. Perfeito. Eu queria saber, né, se tem condições de eu trazê-la para cá. Nós vamos olhar o espaço, ver direitinho, né, como que a gente pode fazer. Porque a princesa é boazinha, ela não... Pronto, Lu, pode falar. Então, a minha vida toda foi tentando emagrecer. Eu tenho 56 anos e comecei com essa coisa de que tinha que emagrecer dos 12, 13 anos em diante. A vida toda. Também tomei remédio, fazia academia. Hoje eu estou mantendo um peso bom de 60 quilos aos 56 anos, tá legal, né? Mas ainda acho que estou gorda. É uma neurose, eu me peso 2 vezes por dia, de manhã e de noite. E sempre de olho na alimentação, às vezes fico sem comer, mas nada assim de muito sério, sabe? Só fazendo um balanço, por exemplo, participei de um churrasco, tomei cerveja, tomei, sei lá, vinho, comi tudo que eu tinha direito, aí no dia seguinte é tudo muito leve. Mas estou conseguindo manter, sim, numa boa. Mas acho confortável ficar magra. Além dessa questão da saúde, que é muito importante, ficar magra é muito confortável. Você vestir uma roupa, você botar um vestido, você colocar um shorts, você fica flexível, você fica mais ágil, né? Eu acho que é muito confortável não ter que apertar a roupa para poder fechar o botão. Acho bem legal, acho bem gostoso e acho que é uma coisa fundamental na minha idade. É isso. Obrigada, Lu. Alguém mais? Posso falar? Shirley, pode. Pense assim, nossa, até que enfim, eu não vou precisar falar sobre isso, como o Fábio falou, né? Mas assim, eu só perdi o peso porque eu estou tomando remédio para depressão. Oi, amiga. Isso ajudou muito eu perder o peso, sabe? Mas alguma vez você já foi gorda? Não sei aonde. Todo mundo fala isso, claro que já fui. Aí é que tá, né? Isso é coisa de mulher, né? Primeiro que eu tenho 1,5 metro de altura, pesar 60 quilos não dá. E é engraçado, porque quando a gente vai engordando, Cássia, você se vê no espelho todo dia, às vezes você não sente. Aí eu já tive vezes que eu vi uma foto minha, depois que eu emagreci, eu vi a foto de como eu estava, eu falei, gente, eu estava gorda, estava horrível. E também eu tenho, assim,
o meu ex-marido, ele me deixou muito para baixo em relação a isso, porque eu estava gorda e ele falava, às vezes eu ia comer, ele falava, você vai comer de novo? E aquilo me deixava mal e virava um círculo vicioso, que quanto mais mal eu ficava, mais eu comia, mais eu engordava, mais, sabe, assim, quando eu penso assim, quando eu tô muito acima, às vezes eu não consigo essa disciplina, mas eu cheguei a fazer uma reeducação alimentar onde eu perdi 10 quilos. Só que há pouco tempo atrás eu já estava gordinha de novo, né? Já estava com quase 60. E agora estou bem, mas eu também acho que eu estou numa neura. Porque agora, falando com vocês, que eu fiquei pensando, né? Eu não ando me alimentando muito bem, eu não levo comida, aí às vezes eu fico sem comer. Eu falo assim, mas ficar sem comer é bom, porque assim eu não corro risco de engordar. Então, assim, mas como a Lucy falou, eu também, não, eu tô sempre achando que eu tô gorda. Que nunca tá bom. Mas, assim, tô até feliz porque eu me baseio pelas minhas roupas. Então, assim, eu tô entrando nas calças 38, eu tô feliz. E isso me deixa muito feliz. A Lucy falou de confortável, para mim não é só confortável, eu fico feliz. Ô, Cássia, por que as pessoas têm mania de achar que não comer emagrece, né? Muito pelo contrário, às vezes você não comer que te faz engordar. Aí, ficar muito tempo sem comer. Exatamente, mas claro que eu sei, eu já fiz reeducação alimentar, eu sei de tudo. Mas o fato que eu não estou comendo não é porque é preguiça de fazer, de levar, eu estou trabalhando muito, eu falo, então deixa para lá, não come. Mas olha, eu jantei quando cheguei em casa, fiz comida e comi. Ok. Alguém mais? Cris, quer falar? Não. Perfeito. Só observando. Maravilha. Alguém mais? Alguma coisa, alguma questão antes de eu começar? Ok. E é interessante, né? Porque a gente vai começar a abordar a partir das falas de vocês. E eu vou começar aqui trazendo um pouco daquilo que o Fábio trouxe e também aqui Fábio e a Shirley e a Sheila vão me trazer aqui, eu acho que as 3 principais características como traços de personalidade que a gente tem, das dores experimentadas lá na infância e que trazem para nós hoje uma das formas de nós funcionarmos na vida. E aí a gente fala que a gente aprende o que é mundo, a gente aprende o que é vida nas primeiras fases da vida. Primeiro, o nosso mundo é o útero da mãe, né? Que é a primeira fase. Quando o Fábio diz, eu sou magro, eu quero engordar, e isso é muitas vezes a necessidade de algumas pessoas, né? Eu não me aceito como sou. No fundo está dizendo, eu não me aceito como sou, porque eu quero engordar. E às vezes depois a gente vai entrar nas questões de saúde. Mas essa primeira fase da vida, ela nos traz um formato do nosso corpo, né? Não sei se vocês já ouviram falar que o formato do corpo, ele define ele define a nossa história de vida. E a nossa história de vida define como é que a nossa mente, como é que nós funcionamos na vida. Então, na primeira fase, que é a fase onde a criança ainda é um bebê, o mundo da criança é o útero da mãe, e aí ele entende ali que quando ele mexe, a mãe contrai o útero e o útero fica mais apertado. A mãe lembra que tem filho. Opa, mexeu. E aí a mãe, sabendo que está grávida, que tem um filho para vir, ela tem todas as questões emocionais, principalmente quando é o primeiro filho, ou ainda que sejam os outros filhos, a gravidez, a gestação para a mulher, ainda que ela é muito quista, muito querida, ela traz para nós as lembranças, né, de responsabilidades, de um monte de coisas,
e aí a criança entende que aquele mundo ficou mais apertadinho. Então, ela desenvolve uma primeira dor. Eu não vou entrar muito aqui nas questões das feridas, mas eu vou entrar no formato do corpo. Então, essa dor que a criança, a dor da rejeição que ela vai vivendo ali, experimentando, por um processo de mielinização, né? É o primeiro momento em que está sendo formado o que do bebê? Qual é a parte do corpo? A parte cerebral, né? Então, é onde todo esse processo de mielinização dentro da célula ali, me fugiu aqui a memória, olha só. Mas as questões, né, a primeira formação ali é o sistema nervoso central. Então, é onde ele começa a ser desenvolvido por um processo de mielinização, ele vai sendo revestido. E aí, qual é o formato do corpo? Geralmente são pessoas mais magras, pessoas que têm os braços um pouco mais alongados, pessoas que gostam, e aí tem toda uma forma dela de funcionar. Não gosta de muito contato com as pessoas, é muito criativa, mas o mundo acontece muito na cabeça. É uma pessoa que cria, que desenvolve. Se ela precisa estar muito presente com muitas pessoas, ela vai precisar desse momento na caverna. É uma pessoa que não gosta de muito toque, de muito abraço, de muito contato físico. Faz sentido isso para você, Fábio, ou não? Alguma dessas características você se percebe aí ou não? Em partes. Em partes, perfeito. Porque nós trazemos cinco traços. E um deles vão navegar mais forte, mas ele vai definir o formato do corpo. E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase onde a gente desenvolve um corpo mais cheinho, né? Que é o que nós chamamos do oral. É justamente a fase em que ela começa ali a descobrir o mundo por meio da boca, do ambiente. É quando a criança bota tudo na boca. Então, de alguma forma, isso vai definir em nós alguns aspectos, que é a nossa personalidade, é como eu consegui sobreviver por meio das dores, acessando recursos, e isso trouxe para mim o formato do corpo. E o grande fato em tudo isso, a gente passa por uma primeira questão, que é o de aceitarmos a nós mesmos como somos. Porque lá na infância, nós deixamos de ser nós mesmos, de ser os nossos gostos, de ter as nossas preferências, porque nós precisávamos agradar aos nossos pais. Então, eu precisei ser, não aquilo que eu dava conta, mas aquilo que eles gostariam que eu fosse. E com isso, a gente foi perdendo um pouco da nossa identidade. Quem sou eu? Eu não posso me aceitar como sou. E aí aqui a gente começa a ter algumas falas, né? A Shirley falou assim, olha, quando a Sheila diz que ser magro é mais flexível, é mais ágil, a Lu também trouxe isso, eu mais magra sou mais feliz. E aí a gente entra primeiro num estado aí psicológico, aonde quanto mais eu rejeito tudo aquilo que eu não quero, tudo aquilo que eu detesto, o que eu vou fazer? Eu carrego, eu trago. E aí, eu tenho até um dado aqui de pesquisa, mas a Sheila já trouxe isso aqui para nós, que já passou por uma bariátrica e tudo mais, e que hoje ainda aumentou o peso ainda mais. Se a gente for olhar aqui, ó, os brasileiros, hoje, com índices de obesidade, representam 52%, em média, dos brasileiros. Desses 52%, 30% dos que são do nível de obesidade nível 3, que passam por uma bariátrica, 30% volta a engordar. E aonde que está a causa de tudo isso? Como eu disse para vocês, dentro de vários aspectos, a partir dessa nossa história, da aceitação, a gente também traz pesos, cargas. E olha só, nenhuma de vocês, ao dizer sobre emagrecimento, disse assim, olha, quando eu vou emagrecer,
Eu faço uma dieta maravilhosa, é uma delícia comer aquele alface, é gostoso esse momento, essa jornada até o emagrecimento. Nossa, como eu gosto de fazer dieta, como eu gosto de me alimentar bem, como eu gosto de fazer exercício. Alguém? Por favor? Não. Então a gente traz isso como o quê? Como carga, como peso, como eu preciso ser. Para quê? Quando você é mais magro, o que você ganha a mais com isso? Então, quando a gente fala desse terceiro traço, muitas vezes ele precisa ser visto, ser olhado, ser enxergado. E ainda que seja por meio da encheção de saco das outras pessoas, é a forma com que ele tem de ser visto, ser olhado e ser lembrado. Faz sentido isso para vocês ou não? Até aqui. Cássia, posso te fazer uma pergunta? Sim? Existe um padrão repetitivo familiar para obesidade? Eu vou falar, como eu disse. Não sei se você vai falar disso, né? Existem várias causas, tá? Uma delas. Agora veja, olha o padrão repetitivo. Algumas de vocês aqui falaram assim, ó, desde os 13 anos, desde que eu entendo por gente, eu quero emagrecer. Aí a Sheila falou para a Shirley, mas você sempre foi magra. A Shirley falou assim, depende do que é o seu padrão de magreza, porque para mim, com 1,50 m, 60 quilos é muito. E aí a Lu comentou assim, porque olha, eu tô com 50 quilos, mas eu acho que já é uma neurose. E esse padrão de comportamento, eu não vou chegar nem na família ainda, tá, Cris? Eu tô falando, pense em você. Desde quando você não está satisfeita com você e faz esse tipo de maltrato consigo mesma para ser aquilo que eu ainda não descobri? Desde quando? Já faz um tempo. Entendem? Eu trago, e até hoje eu trouxe um registro que é da barriga, viu, Márcia? Eu vou falar da barriga. Desde criança, assim, eu tive uma prima que teve uma influência muito grande na minha vida. Ela sempre foi cheinha, e até hoje ela é mais cheinha do que antes. E desde que eu entendo por gente, ela faz dieta. E eu me lembro que por muitas vezes eu encontrei ela, na época com 18 anos, eu já tinha comprado um carro, tal, lá na garagem do meu pai. Eu me lembro de ter pego ela trancada dentro do meu carro, comendo uma bandeja sozinha de Danoninho para não ter que dividir com ninguém. E ela trouxe para mim um padrão de beleza que até então eu desconhecia. E eu não tinha essas fissuras malucas por doce, mas ela falava da barriga. Olha a barriga de fulana, é chapadinha. E eu já estava, né, mocinha. E aí, algumas pessoas, olha, desde que eu engravidei, eu comecei a engordar. Olha, mulheres, nós trazemos muitos hormônios, assim como os homens, mas nós temos exigências nesse quesito de um padrão que a gente foi aprendendo das pessoas que foram colocando em nós. E hoje eu conheço amigas, a minha irmã, ela até hoje, assim, ela faz lipo, abdominoplastia, seio. Eu tenho uma amiga que até hoje ela está se mutilando no corpo e ainda não está satisfeita com o corpo que quer. Então, antes de eu entrar num aspecto do emagrecer ou do não, o quanto eu me aceito como sou. Porque olha só a fala de vocês, nós aprendemos a nos maltratar. Eu vou pro trabalho, eu acho bom que eu nem como, porque assim eu vou emagrecer. Então eu detono com a minha saúde, eu detono com algumas coisas. É como se fosse uma espécie que nós aprendemos de nos maltratarmos.
de nos punirmos. É uma punição que muitas vezes eu nem entendo o porquê. Faz sentido isso ou não? E eu quero que vocês percebam, sintam isso, eu quero que vocês percebam. Dentro desse campo, sintam no corpo. Sintam no corpo. Já já a gente vai falar das questões de saúde. Mas enquanto a gente olhar para isso como eu preciso, e o precisar vem carregado de obrigação, é uma auto-hipnose. Eu preciso, é pesado. Agora diga, é bom para mim. Qual soa mais leve para vocês? Eu preciso emagrecer. É bom para mim que eu tenha saúde. Qual é mais leve? É bom para mim que eu tenha saúde. Ou a segunda? Eu preciso, é bom para mim. Apontem aí, primeira ou segunda? A segunda. Esse é um primeiro aspecto. Trazer leveza. Porque nós temos pessoas magras com alto índice de gordura no sangue e nós temos pessoas que dentro da média é considerada gorda e tem um padrão de saúde fenomenal. Faz sentido isso para vocês ou não? Faz muito sentido. Conseguem compreender? E aí eu estou me percebendo, porque com essa pandemia, com tantas atividades offline, mais os trabalhos que eu estou desenvolvendo online, aí a gente entra num quesito, Ana, que você trouxe muito fortemente, que nós começamos a entrar em conflito interno, com tantos afazeres, com tantas questões emocionais, que nós vamos começando a trazer para nós necessidades, além do que aquilo que nós precisamos, e isso gera em nós ansiedade. Precisa disso? E aí eu como mesmo sem ter fome. Isso é verdade. Que acontece muito isso aí, ansiedade. Ai, lá fica caçando as coisas, você nem tá com fome, vai lá, abre a geladeira, fecha. Complicado. Eu emagreci 3 quilos na pandemia. Me punir. Beleza. Então, agora, eu quero fazer primeiro um exercício, e aí vocês depois vão ter uma tarefa na semana. Agora, eu confesso para vocês que eu estou um tanto cautelosa de dividir vocês em grupo, porque as 2 últimas vezes que a gente trabalhou com a criança, nós não obtivemos muito sucesso. Então, é bom a gente ter um plano aqui. Caso venha a cair, mas a gente também nem tem como prever, porque aí caiu toda a internet aqui, né? Eu pensei de mandar vocês separarem salas. Mas talvez eu vou deixar aqui no grupo aberto, hoje pelo menos, que a gente já abriu esse campo. Na verdade, esse campo já está aberto há 2 semanas atrás, né? Quando a gente começou a falar de emagrecimento, então eu vou deixar ele em aberto. Mas eu quero que agora, já vou te dar a palavra, Shirley, tá? Eu quero que agora vocês comecem a se perceber o primeiro aspecto do emagrecimento como uma punição. É como se eu estivesse punindo a mim mesma. E aí tudo que eu trago com peso, com punição, com pesar, vai ser muito mais difícil de administrar o ambiente externo, de preparar uma comida saudável, de fazer do nosso momento de preparar o meu alimento uma conexão com a minha saúde, com aquilo que é importante para mim. O acúmulo, por exemplo, da gordura na barriga, ela vem de alguns aspectos de alguns alimentos. Não dá para a gente jogar a responsabilidade 100% em questões emocionais, em questões familiares, em questões sistêmicas. Porque nós temos que assumir, sim, a responsabilidade sobre a nossa vida.
mas assumir uma responsabilidade de maneira tranquila, de maneira suave, de maneira que seja leve para nós. Entendem? Pode falar, Shirley. Eu só achei interessante que quando você falou de separar em grupos, a minha criança ficou em pânico, porque aquele dia eu senti assim como se você tivesse nos abandonado. Sim. E parece que eu falei, não quero separar, não quero. É como se você é a nossa, eu não sei qual seria o nome, mas assim, a líder, você que conduz. E aí, separado, é como se a gente não soubesse o que fazer. Perfeito. Perfeito. Isso reafirma isso que eu já ia trazer. Qual vai ser a proposta? Eu acho que eu não tenho nenhuma criança. Acho que não tem nenhuma criança. Vocês estão no grupo Café com Terapia, Lu? Você está no grupo Café com Terapia? Oi? Você está no grupo Café com Terapia? Não. Nós trabalhamos por quase 45 dias e agora a gente nós vamos nos dedicar 21 dias trabalhando exclusivamente os aspectos da criança. E aí eu divulguei hoje para quem está, eu já comecei a distribuir alguns materiais, disponibilizei um livro hoje, e aí depois eu vou estar disponibilizando uma enquete para a gente estar fazendo alguns testes, e aí eu vou estar lançando muito em breve uma reconexão 21 dias com a nossa criança, que é uma preparação dentro da jornada da construção do adulto saudável, que é o que nós falamos que a gente trabalha dentro da jornada da vida, tá? Se você não tá ainda, meu Instagram é Cássia Lopes Oficial, tá lá, clica no link da bio, tem vários links lá, tem livros, tem algumas coisas lá para poder baixar também, tá? Então, qual vai ser a proposta? Nós vamos nos dividir, mas a gente vai se manter todos aqui em duplas, aonde inicialmente você vai escolher quem vai começar, né? Então, por exemplo, imagina que seja eu e a Lu. Então, a Lu vai ser para mim como se fosse o espelho. A Lu vai ser a minha versão de mim. Entende? E eu vou representar um espelho de mim. Então, a Lu vai olhar para mim e vai se observar quando ela olha para mim, como ela se vê, como ela me vê. Entende? É um exercício do espelho, um exercício sistêmico de espelho. Um vai representar você e o outro vai representar o seu espelho. Entende? Conseguiram compreender? Não consegui entender. Não conseguiu compreender. Todos já fizeram esse exercício, já conhecem, já sabem como que funciona os exercícios sistêmicos? Não? Tenho a menor ideia. Mas eu sei mais ou menos porque eu assisto lá o programa da Eliana, tem uma psicóloga lá, que às vezes ela faz isso, ela bota espelho na frente da pessoa, fala para ela se olhar, falar o que ela está vendo, enquanto o rapaz vai desenhando ela. Aí depois ela mostra como que ela ficou, né? Entendi. Daquilo que ela fala, como que ela é. Aí sai, nossa, cada coisa que, meu Deus do céu. Aí completamente diferente. Perfeito, Aqui nós vamos ser representantes, então a gente vai acessar um campo sistêmico. Não é isso assim, é a nossa versão projetada. Mas a nossa versão é a nossa essência olhando para o espelho. A essência olhando para o espelho. Cris e Leidiane, vocês poderiam começar para que as meninas possam compreender como é que funciona? Sim. Vocês entenderam, né, Cris e Leidiane? Já conseguiram compreender como é que é? Então, Cris e Leidiane, escolha quem vai começar. Eu já estava olhando para a Cris, para falar a verdade. Conexão. Filha, a mãe já te liga, tá? Eu tô aqui no grupo. Tô no grupo, já te ligo. Um beijo.
Desculpem. Cris, Leidiane. Começa quem? Fica com vocês. Vocês decidem quem vai começar. Vai. A Cris pode começar. Então, você, Leidiane, representa... Você vai olhar para a Cris. Então, a Cris é o espelho e você vai olhar por meio da essência. E se conecte aí com ela e perceba sensações, percepções, sentimentos, talvez imagens. Se conecta com ela nesse campo. E aqui nós vamos observando esse exercício. Então, uma vai representar você e a outra vai representar a sua essência. E aqui as percepções começam a vir, começam a chegar. É só a gente estar conectado com aqui e agora e as informações chegam. Percebem aqui a boca da Leidiane, como que tá meio travada. Percebem a forma com que ela olha, meio que talvez um pouco de desaprovação. Tá vendo? A expressão, o olhar, faz sentido isso, Leidiane? Faz, me dá refluxo, eu tô sentindo refluxo. E ao mesmo tempo é estranho, porque dá a impressão, é refluxo e... Sabe aquelas pessoas que são anorexa, que enfiam o dedo na garganta para vomitar? Eu sinto isso também, sabe? Como se eu enfiasse o dedo na garganta para vomitar. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu sinto um refluxo aqui, sabe? Assim. Uhum. Cris, você consegue compreender quando ela diz isso? O que isso significa? O que isso diz para você? É porque a obesidade, para mim, ela já afetou a minha saúde, né? Eu tenho refluxo, eu tenho problema no intestino também, que é o intestino que não funciona direito. E a sensação que ela sente realmente é porque a minha obesidade, ela afetou a minha saúde, por isso ela tá com essa sensação mesmo. Uhum. E ao mesmo tempo, percebe, Leidiane, eu não sei se faz sentido, uma desaprovação? Tem uma raiva, porque eu aperto os dentes aqui, ó. Os caninos principalmente, fica forte, assim. Cris, é essa informação que eu quero que você fique. Entende? Aonde está conectado. E aí o exercício é, olhando para a Leidiane, eu me aceito e me perdoo. Eu me aceito como sou. Veja se você consegue realmente, Cris, sentir e perceber isso. Ainda que hoje a minha saúde esteja afetada, eu me aceito e me perdoo como sou. Diga isso mentalmente. Leidiane, eu quero que você fique conectada nesse campo. Vai percebendo aí como que vai ficando os sintomas, se aumenta, se diminui. Mas é isso, eu não quero me alongar, eu não quero ir para um movimento sistêmico. Eu quero que vocês tenham a percepção. Você consegue compreender quando ela diz isso, Cris? Da raiva, da não aprovação? Sim. E aí... Desculpa. A minha obesidade, ela chegou para mim há cerca de 10 anos atrás. E foi de uma relação, como eu vou explicar, de um desentendimento que eu tive com a minha mãe. Então, a partir disso, é como se eu precisasse me tornar grande para que ela pudesse me ver. E aí, de lá para cá, eu só engordei. Perfeito. Você já sabe o seu exercício. Leidiane, sai do campo, desconecta desse campo.
Vocês entenderam como é o exercício? Eu não quero que vocês se aprofundem, mas isso vai trazer o que significa a obesidade para mim. Porque não dá para a gente falar do tema obesidade de maneira generalizada. O que dá para falar é em qual parte ela se apresentou na minha vida. Em qual momento, se ela não ainda atingiu a minha saúde, de que maneira eu posso agora começar a olhar para mim sem peso, sem punição, sem muita responsabilidade. Compreendem? Entenderam? Agora, a gente pode prosseguir nesse campo da Cris com a Leidiane e nós nos conectarmos com ele, como a gente fez o ano passado, como a gente fez na semana passada. Pode ser? Talvez seja mais tranquilo aqui para nós nesse primeiro momento. Pode ser? Podemos nos conectar com elas? Ou vocês querem, ou a gente vai para os exercícios? Vocês podem. Agora fica com vocês. Temos essas duas possibilidades, mas a gente pode se conectar agora. Tem algumas pessoas que eu percebi que já estão conectadas com elas no campo. E talvez a gente possa prosseguir. Pode ser? Podemos? Podemos, Leidiane? Eu quero então que vocês se conectem aí, porque para alguns é o nosso primeiro momento de exercícios e a gente pode então se conectar com elas. O que acontece, Leidiane, quando ela começa a falar, quando ela começa a trazer isso? É como se ela estivesse vomitando. Eu senti como se eu estivesse vomitando. E aí tem um peso também na minha lombar. E você pode dizer assim, Cris, todo o peso e toda a carga já passou. Todo o peso e toda a carga já passou. Afirme isso para você. Já não preciso mais. Já não preciso mais. Já ficou lá para trás. Já ficou lá para trás. E agora eu posso. E agora eu posso. Antes eu não sabia. Antes eu não sabia. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. Eu me libero. Eu me libero. E libero esse peso também. E libero esse peso também. Leidiane, veja se isso chega como uma verdade. Chega. Sua respiração já disse muito para mim, Cris. E observem, né? Às vezes a gente já tem essa... O que acontece aí, Leidiane? Eu fico menos sufocada, menos. Mas tem um negócio ainda na minha garganta. Eu respiro melhor. Uhum. Já consegue respirar melhor. Como que você fica, Cris? Melhor. Eu tava com a mão suando, gelada. Tá melhor. Melhor. E aí você já tem um norte. Você já tem agora uma tomada de consciência. Você já tem uma percepção maior. Agora é com você. Eu me permito que agora seja tranquilo, suave e leve. É muito louco esse negócio aqui, ó. Ó, por exemplo, cara. É um movimento online. Nunca tinha visto online, né? Só presencial. Eu não achei que o online pudesse ter efeitos também. E tem. Aí, tô trabalhando o tema da mulher ali gorda. Sabe? E era até o cara que eu ia atender, mas só veio uma vez e fugiu. Beleza. Que pena. Aí, ela falou assim, nossa, eu sinto vontade de vomitar. Eu sinto o quê? Também acompanhando
acompanhando ali a live, né? Aham. Eu vou falar do jogo que você sentir também, né? Tá cortando, Henrique. Mas interessante, não é interessante, cara? Eu senti parada. Eu nem sei o que é, não conheço da história. Eu acabei de entrar, entrei atrasado no negócio. Eu já peguei o monte da firma. Mas assim, eu observei, respirei e tal, conectei. Mas já parei de passar a ação, já fui fazer outras coisas. Eu acho interessantíssimo. A gente entra no campo, né? Você acessou esse campo. Alguém mais teve alguma percepção, alguma sensação? Levanta a mão. Shirley? Garganta fechada também. Garganta fechada, Shirley? É. Sentiu a garganta fechada. Alguém mais? Talvez você possa nesse campo também, Shirley. A frase que a Cris disse, você possa ir repetindo. Já não preciso mais. Já passou. Eu me libero. Alguém mais? O que acontece, Shirley? Não consigo falar. Não consegue falar? Aham, perfeito. Vou pedir para saírem desse campo. Inspira. Isso. E agora vocês vão falar assim, ó. Eu deixo no campo o que é do campo. Eu deixo no campo o que é do campo. E fico apenas com o que é meu. E fico apenas com o que é meu. E aí você pode fazer assim, ó. Como se fosse uma separaçãozinha, sabe? O corpo. E aí, se perceber que ainda insiste, bate assim, ó. Como se estivesse acordando a pele. E... Nossa, pegou fogo. Isso. Isso. Se tiver uma água aí, levanta, toma uma água. Isso. Perfeito. Todos estão bem? Sim. Nós vamos fazer agora o processo inverso. Leidiane, Cris, como que você tá? Você consegue entrar no campo? Tá tranquilo? Sim, tô tranquila. Tranquila? Já me desconectei já. Perfeito. Shirley, como está? Tá com calor, mas tô melhor. Perfeito. Então, agora, Leidiane, Cris, se conectem. O que acontece, Cris? Eu sinto um peso nos ombros. Como se fosse uma carga que eu estivesse carregando. Faz sentido, Leidiane? Faz.
Como é o olhar, Cris? O que esse olhar vê? Esse peso é como se fosse um peso de mágoa, de rancor, de algo que está guardado. Você reconhece isso, Leidiane? Leidiana. Sim. Experimente dizer, Leidiana, para Cris. Sim, eu reconheço. Sim, eu reconheço. Como fica, Cris? A sensação que eu tenho é que, pelo olhar dela, é como se ela esperasse que alguém a visse, que alguém a olhasse. Faz sentido, Leidiana? Sabe que eu tenho dúvida ao mesmo tempo? A impressão que, tipo, faz sentido, mas será? Uhum. Quando você fez, o que isso trouxe para você? O que foi esse? Sinta, tá? Fique nesse campo. É como se eu me olhasse no espelho e dissesse assim, é como se eu estivesse em contradição. Eu quero ser vista, mas ao mesmo tempo eu já consegui entender que eu também não preciso ser vista. Que eu me basto. Aí é como se fosse uma briga interna. Eu sei que eu sou capaz sozinha, mas eu ainda quero ser vista. É uma briga interior minha que eu sinto. Isso faz sentido. Então você pode dizer assim: eu não sabia. Não sabia. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. O quanto eu gostaria de ter sido vista. O quanto eu gostaria de ter sido vista. E ainda quero. E ainda quero. Fique com isso, sem julgar, sem brigar. Só reconheça. E veja se você consegue dizer para você: eu reconheço. Eu reconheço. Tudo faz sentido agora. Fique nesse campo, sem julgar, sem brigar. Receba. E aí vocês duas podem dizer à obesidade, a essa necessidade, a esse sobrepeso, com muito amor e com muito respeito. Digam: muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Tudo o que você veio me ensinar. Por tudo que você vem me ensinar. Agora eu faço algo bom com isso. Agora eu faço algo bom com isso.
Eu já me libero. Eu já me libero. Agora eu já posso caminhar sozinha. Agora eu já posso caminhar sozinha. E diga a obesidade, a sobrepeso, a tudo isso que esteve presente, a isso que era pesado, diga, e eu te libero também. E eu te libero também. Sintam isso. Como estão? Alguém aí tá ruim? Como que tá? Tá bem? Todos bem? Bem ou mal? Bem. Ah, fiquei feliz por elas. Eu tô aqui bocejando. Bocejando, né? Várias informações podem estar surgindo aí, Ana. Tem coisas que nem quero olhar, nem quero ver. Às vezes é melhor fugir do que ver. Possibilidades, tá? Apenas reconheça. Talvez é demais para mim ainda. Isso é demais para mim. Apenas reconheça, Ana. Isso ainda é demais para mim. E tudo bem. Tranquilo, suave e leve. Cada um no seu tempo. Conseguem perceber? E a gente quer fazer as coisas no tempo que a gente não sabe nem de quem é. Para ontem. Por que valeu a pena nosso encontro hoje? Um de cada vez. O que foi para você? O que representou? Foi expansão da minha consciência magra. Quando você falou no início, que jeito que você quer sair daqui, eu pensei na minha cabeça logo. Eu falei assim, eu quero sair magra. Mas eu falei, eu não vou falar isso, né? Vou falar, quero sair magra. É desaforo falar uma coisa dessa, né? Mas agora eu entendi. Eu entendi. É desaforo ainda para você falar isso? Não, eu quero. E o magreza, para mim, significa sair leve também, né? Sair mais leve. E no sentido mais amplo, assim. Perfeito. E aí você me ajuda agora, então, né? O que você trouxe e o que você leva desse encontro? Eu trouxe meus pesos. E agora eu levo somente o meu corpo, sem os pesos. Somente a minha magreza. Muito bom. Sheila. Oi. Como que foi para você esse encontro? O que você trouxe, o que você leva? Sinceramente, não sei. Para mim, sei lá. Acho que não... Sabe quando parece que não fez diferença? Perfeito. Perfeito. Também é uma informação. Eu não sei explicar, mas sei lá. Para mim, como se não fosse, sei lá. Não é comigo, então não fez diferença. Perfeito. Eu vejo a vida da janela acontecer. Fabiana, obrigada, Sheila. Mas não é nada, não leva mal, hein? Imagina, não, lógico que não. Tudo é informação, Sheila. Sei lá, não sei Sheila, explicar, né? o mais importante é isso. Eu falo, o compartilhar traz para nós expansão. Isso também é informação. Entende? Tudo é informação. Gratidão pela sua presença e pelo seu feedback. Fabiana? Então, eu trouxe expectativa. Tá baixinho.
O meu áudio tá ruim aqui. Isso, melhorou. Eu trouxe expectativas e trouxe pesos. E logo no início, quando você estava fazendo a sua explanação, e você falou sobre eu precisei ficar grande para ser vista, para mim já caiu uma grande ficha, um grande meteoro, na verdade. E este exercício sistêmico da Leide com a Cris, eu estava totalmente conectada ao campo delas, principalmente na segunda etapa, e me causou tamanha emoção, e eu sei que também fez parte para mim do processo, por conta da frase onde você fez a ressignificação, falando como eu não sabia, mas eu quis ser vista e ainda quero, porque é o mesmo sentimento que a Cris colocou. Parece que eu sei que eu me basto, eu tenho essa consciência, mas ao mesmo tempo eu ainda preciso de alguém e fico num conflito interno comigo mesma. Então hoje eu sei que, como eu iniciei esse processo da obesidade, que para mim eu comecei a engordar a partir do meu primeiro contato sexual, e logo em seguida eu comecei a engordar e venho engordando ainda, né? A gente para, daqui a pouco aumenta de novo e volta, e assim é essa luta. E eu sei que o processo é interno e precisa de outro olhar. Então hoje eu sou muito grata a você por esta oportunidade e a esse campo maravilhoso sistêmico. Gratidão. 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 A gente retoma na próxima quinta ainda com esse tema, tá? Dando mais oportunidades aqui para mais exercícios assim. Vamos expandir esse campo de cura. Obrigada, Fabiana. Toda quinta-feira a gente está por aqui. Lu? Olha, eu sou muito espectadora, né? Eu gosto de observar muito antes de entrar em qualquer sistema. Então, assim, eu mais hoje estou observando mesmo, vendo como é que a coisa funciona. Tenho escutado falar muito no assunto das constelações e tal, mas, assim, eu gosto muito de ver o terreno, saber se ele está bem firme antes de pôr meu pé. Então, eu observo tudo o que acontece, faço uma leitura da funcionalidade da coisa e depois eu analiso se é uma coisa que, para mim, é o que eu procuro no momento mesmo, né? Perfeito. E acho isso bem legal, porque eu estou procurando algo, sem dúvida nenhuma. Eu só não sei se esse é o caminho, mas eu estou aqui. Eu vim olhar de perto e dar esse crédito e conhecer o trabalho. Gostei do trabalho. Embora eu não tenha sentido nada. Eu estou aqui, não sei se você viu, mas eu já tomei vinho, eu já comi chocolate, eu estou aqui só observando tudo que acontece. Mas foi um prazer muito grande. Gratidão. Gratidão, gratidão. Shirley, tá melhor? Tô. Mas eu sinto assim, eu tô num caminho de Quer deitar, meu amor? Conhecimento, sabe, de descobrimento da minha autoestima. Então, assim, para mim, é como se eu dissesse para mim, você está no caminho. Ainda não está resolvido, mas está no caminho. Implica muitas coisas. E hoje caiu a ficha de muitas coisas. Que bom. Que bom. É sempre uma alegria ter você com a gente. Assim como a Cris. Oi. Deixa eu dar uma contribuição. Você sabe que a gente já fez a constelação em relação à minha mãe, né? Sim. E isso é algo que eu quero compartilhar, porque às vezes isso pode ajudar alguém também.
eu vejo assim, que a minha relação com a minha mãe, ela influenciou em muitas coisas na minha vida. E coisas que hoje estão paradas, ou que não estão da forma que eu gostaria que estivesse, é porque ainda eu não consegui resolver de fato essa relação internamente, né? Eu ainda continuo nessa busca. E eu acredito que quando eu conseguir resolver essa questão com a minha mãe, é que eu vou conseguir resolver não só a questão da obesidade, como todas outras coisas que estão precisando ser ajustadas. Mas hoje, eu me sinto mais leve, né? Eu posso dizer que é como se eu pudesse respirar novamente, me sentindo realmente mais magra, como se tivesse tirado realmente alguns quilos de mim. Porque eu não estava nem conseguindo conexão. Foi difícil para mim no início, porque eu já peguei, você já estava falando, porque eu não estava conseguindo conectar. Já era algo já para dificultar, né? Eu falei, não, eu vou conseguir, não vou desistir, porque eu preciso participar. Então, eu acredito que muita gente, né, que está aqui, que viu o processo, às vezes não vai sentir agora, às vezes vai sentir depois, né? Porque a gente depois tem as lembranças, né, que vem à nossa mente, que a gente fica conectado sim, apesar de no momento a gente não sentir, né, da gente achar que comigo não aconteceu nada, eu só apenas olhei, só apenas presenciei, mas isso mexe, né? A gente sabe que isso mexe com a nossa conexão, sim, e que daqui mais uns dias você vai começar a pensar, lembrar, e vai falar, acho que foi aquele dia lá que eu assisti. Enfim, gratidão, gratidão sempre a você. Falo nada, Cris, só observo. Aquilo que eu falei, eu acolho tudo que eu ouço. Depois eu só recebo os feedbacks. Eu não tenho a menor noção do que é isso. Tá tudo certo, tudo certo. Às vezes são que é essa conexão, né? Não entendo essa coisa da conexão, não tenho a menor ideia do que seja. Tá certo. E às vezes, assim, às vezes vem as memórias, vem as lembranças, vem os insights, algumas vezes, alguns dias, meses, às vezes anos, e aí você vai se lembrar do gancho, da onde aquilo começou, como é que surge. Nenhum grupo, nenhuma pessoa se encontra, a gente não se reúne por acaso. Campo morfogenético, você pode pesquisar no YouTube. Isso vai te ajudar a compreender. A compreender. Já pesquisei. Você percebe? Então, assim, são conexões. O cachorro, o dono, só pensa de ir embora. Ele já fica lá naquele cantinho esperando, só com o pensamento do dono. Né? Então, a gente percebe alguns fenômenos da natureza. Os pássaros, as andorinhas andam 10 mil quilômetros em V, sem trombar uma outra com um revezamento. O que é isso? Conexão. Embora não se veja, não se perceba. Campo morfogenético. Tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com espiritismo, ciência. Eu pesquisei antes de entrar nessa live hoje. Tem um vídeo que eu explico assim, ó, detalhadamente o que é constelação familiar e o que não é constelação familiar. Okay. Talvez seja mais um para você ouvir de todos os que você já viu, e aí você vai poder fazer assim o seu julgamento de também mais uma forma. Que eu compilei várias informações ali para trazer uma informação bem ampla e bem completa. Ok. Lá no meu YouTube, Cássia Lopes Oficial. Marcinha, Ana, tranquilo? Tem alguma coisa para dizer? Ao longo do exercício, eu fiquei fazendo algumas anotações aqui, né? E eu fiquei pensando aqui essa questão de querer ser mais magra ou emagrecer, a quem eu estou querendo agradar com isso, fiquei pensando nisso daí. E se eu estaria, assim, querendo ficar imitando a mãe também, né? Que minha mãe, assim, ela come
faz a extravagância dela e rapidinho ela emagrece. Se bem que ela toma o diazepam, lá fica mais fácil para ela emagrecer. Mas como eu não quero tomar nada, eu tenho que ir por esforço próprio. Enfim, me aceitar mais, né? E aí eu fiquei bastante conectada ali com a Lu, né? Fiquei percebendo algumas atitudes dela e fixei em algumas coisas que ela fez. Eu fiquei meio que julgando. Eu acho que te conheço. Não sei. Eu fiquei meio que julgando ela, mas eu fui lá na geladeira, peguei o iogurte e tomei. Tá eu acho que eu conheço essa moça. Muito obrigada pela moça. Eu tenho... Engraçado, eu bati o olho em você, eu acho que eu já te vi, já ouvi a sua voz e conheço esse rosto. Engraçado. Isso é muito conexão, bonita, Lu. por sinal. Lu, isso é a conexão. E olha que ela olhou para você, foi a pessoa que mais ela chamou a atenção. Você entende? Engraçado, eu tenho a impressão que eu já estive com ela. Estamos juntos. Sabe aquele estamos juntos? Nossa, até a voz dela é familiar para mim. Que bagulho a culpada disso é a Leide. A Leide sem vergonha, ela me convidou para entrar no grupo. Nossa, muita afinidade com essa moça. Isso é conexão, Lu. Agora você descobriu um pouco mais da prática. Descobriu agora? A gente gostar ou repulsar alguém sem nunca ter visto, mais ou menos por aí. Obrigada, Cássia. Obrigada, gente. Essa é a palavra. Oi? Qual que é a palavra? A palavra é familiar. Ok. Obrigada. Márcia? Isso porque ela não está conectada, né? Né? Acho que não. Imagina quando ela conectar, então, né? Aí já vai tudo já. Bem-vinda, Lu! Lu, você só tem que assumir só, tá? Porque você já tá, filha. Eu não estou entendendo nada. Não precisa, só conectou. É só ficar que já tá tudo certo, já. Já fiquei. Ô, Cássia, então, aquelas coisas primeiro que você foi explicando, né, sobre a questão emocional da fase da vida da gestação e tudo mais, acho que super tem a ver comigo, porque tudo que você falou tem muito a ver mesmo. Existe, né? Acho que a gente sempre está procurando coisas no corpo da gente, existe uma não aceitação. Mas engraçado, porque assim, desde quando eu comecei aqui, que você começou a falar que o tema era obesidade, eu fiquei com a minha boca muito seca, muito, 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 assim. Eu tomei esse copo inteiro de água, tomando. E eu senti uma hora que a minha barriga, ela ficou parecendo gestante, sabe? Ela ficou muito grande. Até eu falei, poxa, eu sei que engordei, mas não tinha percebido. Será que é por causa do tema, agora que eu estou percebendo que ela está grande? Mas ela era uma barriga de gestação mesmo. Mas assim, eu não tinha vontade de te falar sobre isso, entende? Eu fiquei ali só sentindo aquela barriga de gestação e a boca muito seca, e teve um momento também que a minha perna direita ficou bem pesada. Bem pesada. Eu até achei que era o fato de eu estar sentada, porque eu sento meia, né, relaxadona, e até me ajeitei para ver se tinha a ver. E depois, quando você falou bate para sair e tudo, aí foi embora, né? Então, isso. Maravilha. Como vocês estão? Todas bem? Tranquila, suave e leve? Que a nossa semana possa ser tranquila, suave e leve, como é a jornada da vida. Gratidão pela participação de vocês, um grande beijo no coração de vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, galera. Até. Beijo. Tchau. Tchau, querida. Tchau, Cris.
Tchau, tchau para todos. Beijos.